Olá, meus amigos, tudo bem? Então, hoje nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre fontes históricas. No episódio anterior nós falamos o que é história. A história é a ação do homem no tempo. Então, como é que o historiador ele vai trabalhar, ele vai tentar compreender o que ocorreu, como é que era aquela sociedade, como é que eram a forma de escrever, a forma de se comunicar, a sociedade, enfim, todas aquelas estruturas políticos, sociais, culturais. Então, o historiador ele se baseia para a sua pesquisa em fontes históricas. Fonte vem no sentido de origem, né, de como surgiu. E as fontes históricas, então, são vestígios, né, traços, né, que o ser humano produziu no decorrer dos milênios, aí, séculos, em que nós, historiadores, podemos aí avaliar, tentar compreender, estudar, usar uma metodologia de pesquisa para a gente descrever aquela sociedade, aquela cultura, aqueles acontecimentos históricos, tentar compreender ali aquele processo. Pois bem, então nós temos alguns tipos de fontes históricas. Ah, uma delas é as fontes históricas escritas. Elas são chamadas, você pode ter exemplos, né, de livros, diários, leis, tudo que está ali formalizado, né, escrito. É óbvio que nós vamos, o historiador, ao lidar com essas fontes, né, escritas, ele vai fazer as suas análises, ver a validade, né, o conteúdo, se é procedente, né, qual era o viés, aquela mesologia da época, enfim, isso nós vamos conversar mais tarde a respeito sobre isso. Outra das fontes que são muito também utilizadas são as fontes orais, que são os relatos, né, as testemunhas. Então, o historiador se vale daquelas tradições orais, de depoimentos, de memórias das pessoas que presenciaram determinados acontecimentos. Por exemplo, né, pessoas que, ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, no caso até meu avô foi um ex-combatente, e nós conversávamos bastante a respeito de como que, né, era ali o período que ele foi, né, combater na Itália pelo Brasil, e é uma fonte histórica ali. Outra fonte histórica são as fontes materiais, em que o historiador ele vai avaliar os vestígios como objetos daquela sociedade, pinturas, esculturas, fotos, figuras, imagens, todo aquele material ali de cunho arqueológico ou social que é produzido, e o historiador também consegue aí fazer uma análise ali, uma compreensão de como que era aquela sociedade, aquela cultura, aqueles acontecimentos que envolviam. Outra fonte histórica também que é bem importante são as chamadas audiovisuais, são aquelas em que há registros, né, visuais ou de áudio. Por exemplo, nós temos o cinema, nós temos o rádio. Então, todo esse conteúdo aí, o historiador ele pode se valer para estudar esse período que ele tem ali no recorte histórico dele. Também temos agora, né, as mais recentes, que são as digitais, né, os recursos aí que nós podemos contar agora com a era do computador, que são os sites, os blogs, os arquivos digitais, as redes sociais, as publicações hoje, né, que nós temos instantaneamente, jornais, revistas eletrônicas. Isso tudo também são fontes para o historiador. Então, essas são as principais fontes, pessoal, porque o historiador ele utiliza para fazer o estudo de um determinado período ali histórico que ele tem interesse, e é óbvio que ele vai usar metodologias de abordagem daquela
daquele material, daquela fonte histórica, e isso tudo contribui para a formação aí de produção de ciência histórica. E isso nos auxilia muito hoje. A história é muito importante para nós compreendermos o que nós somos hoje, o porquê de determinadas instituições, o porquê de determinada mentalidade, que a gente estuda também, aí tem vários campos de estudos da história, desde a história das mentalidades, a história contemporânea, a história, enfim, tem vários ali, né, recortes que você pode aí estudar. Pois bem, pessoal, então é isso, obrigada aí, eu agradeço. Quem quiser dê o seu like, se inscreva, comente, que ajuda muito o nosso trabalho. E a gente está aí com as pílulas históricas justamente para ser objetivo, claro, e passar o conteúdo para vocês. Um grande abraço para vocês, até a próxima.